a gente cantou dizendo que o Senhor é o pão da vida, aquele que nos sustenta, aquele que nos nutre, aquele que vai fazer com que possamos nos manter vivos, fortes e em condições de agradar, de fazer a vontade do Senhor. É assim mesmo, né? Em uma igreja, uma denominação em que as pessoas vão para a igreja e falam, fui buscar a palavra, né? E parece que a gente vai para a igreja só para buscar a palavra. Tem uma colega minha que é dessa denominação, eu falei para ela, você tem que ir para a igreja para adorar a Deus, para prestar um culto a Deus. E aí sim Deus interage com você e vai falar ao seu coração. Mas não fique usando como se fosse um supermercado, né, em que você vai lá buscar uma porção da palavra para o seu sustento. O sustento acontece a cada dia. E como acabamos de cantar, é através do estudo da palavra que nós somos edificados, somos fortalecidos. Ele é o pão da vida e esse pão é que vai nos sustentar. Precisamos ter esse entendimento, né? Precisamos ter essa visão do que é que o Senhor quer da nossa vida. Quero que você abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8, o verso 28 diz assim: Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Em outra tradução diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Daqueles que estão entendendo que Deus merece o nosso amor. Eu já ouvi várias vezes esse versículo e já usei ele também em alguns momentos, em algumas situações, mas geralmente as pessoas olham e falam desse versículo como uma forma de expressão de quase que um amuleto, dizendo, né, se eu amar a Deus, todas as coisas vão ser favoráveis na minha vida. Todas as coisas vão acontecer de forma favorável, vão acontecer para que eu possa ser feliz, possa ser uma pessoa realizada. E as pessoas utilizam os textos bíblicos como se fosse realmente algo para chamar coisas boas, atrair coisas boas. E aí eu me fortaleço através de uma palavra, de um versículo desse. Mas muitas vezes nós nos esquecemos de olhar o contexto do versículo. Aonde está inserido e como é que, o que diz, o que está por trás de toda o texto escrito, toda a história do texto, né? Eu quero ler para você os versículos que antecederam esse versículo que nós vemos. Vamos ver o que está por trás, antes da gente usar esse texto apenas com essa questão de benefícios para a nossa vida, né? Olha o que diz o texto a partir do verso 18. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que seus filhos realmente são. Pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe essa esperança. Um dia o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. Não somente o universo, mas nós que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós, mesmo enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos os seus filhos e nos liberte completamente. Pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança. Pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras,
pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito. Porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Aí sim entra o contexto, aí sim entra o complemento para fortalecer no momento em que a gente está passando pelas grandes dificuldades. Porque sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Porque aqueles que Ele já tinha sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim Deus chamou os que havia separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu para a sua glória com eles. Nós estamos trabalhando nesse mês de janeiro, tanto nas quintas-feiras como também nos cultos de domingo, o esclarecimento com a igreja daquilo que Deus quer de nós como povo dele. Eu penso que nós estamos num momento em que precisamos entender que Deus quer usar cada um de nós para a sua honra e glória. Eu penso que é hora de nós pararmos de, se estamos fazendo isso, de usar Deus apenas para tirar proveito daquilo que Ele pode fazer por nós. E o que eu posso fazer por Deus? O que eu posso fazer pelo reino de Deus onde eu estou inserido? E é dessa forma que a gente tem trabalhado todas as nossas celebrações e também nas quintas-feiras. A gente precisa parar de usar um texto como esse apenas para tirar proveito, falar, viu, aí todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo a Deus, então tudo na minha vida está às mil maravilhas. E aí a gente esquece que o contexto é que havia sofrimento já naquela época. O povo estava sofrendo, aguardando uma libertação. Isso aconteceu com o povo de Deus no Antigo Testamento, aconteceu com o povo de Deus na igreja de Roma, por isso o apóstolo Paulo escreveu para eles sobre isso, e isso acontece nos nossos dias. O mundo sofre, o mundo está doente, o mundo está sofrendo, as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão precisando do amor de Deus. E aí, o que a gente tem feito para mudar essa situação? Bom, para mim, no que concerne a mim, no que cabe a mim, eu sei que eu amo a Deus e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ótimo, ponto final, acabou, estou feliz, festa da vida. E me esqueço das pessoas que estão sofrendo. Mas o apóstolo Paulo fala que, assim como o mundo, nós também sofremos. Apenas temos o Espírito Santo na nossa vida que nos orienta, nos instrui a sermos diferentes. E à medida em que eu me envolvo com o trabalho, à medida em que eu me dedico e que eu quero ser uma bênção nas mãos de Deus, assim como eu sou alimentado, não adianta nós cantarmos aqui, eu quero levantar e estender minhas mãos, porque eu preciso receber a palavra do Senhor que vai me sustentar, eu preciso também repartir essa palavra, repartir esse sustento. Não posso ser egoísta, não posso guardar para mim apenas esse sustento, esse nutriente que vai me fazer ter vida e me levar para uma libertação. Eu tenho que ter amor pelas pessoas, amor pelo próximo, para que eles possam também encontrar essa liberdade. Será que nós queremos isso? Queremos repartir esse amor, queremos repartir essa liberdade? E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com vocês nessa noite. O tempo e o modo de Deus agir. Foi falado aqui nessa noite a respeito disso que o Norberto falou, né? Na condução da liturgia, muitas vezes nós não queremos esperar o tempo de Deus. A gente quer a resposta imediata. E a gente já começa o ano pedindo e querendo que Deus já nos atenda. Mal terminou o ano de 2013, eu já quero que Deus comece a me abençoar. Está atrasado já, Deus. Eu estou com uma lista aqui. E a gente parece que vai dando ordem para Deus, para Ele nos abençoar. Mas o tempo dele, e o que nós vamos fazer com essas bênçãos que recebemos? Se somos nutridos, o que vai ser isso para a nossa vida, né? Então, além da expectativa de renovação, além daquilo que nós sentimos que muitas vezes faltou algo na nossa vida no ano que terminou, eu falei, esse ano vai ter que ser diferente, esse ano vai ser melhor, esse ano vai ser... Será que nós temos a intenção, ou temos a noção de que olharmos a nossa volta e nos sentirmos impotentes ao percebermos o número de oportunidades e ministérios que Deus está nos dando? Será que nós temos noção de entendimento do que Deus quer fazer através da nossa vida em muitas coisas, em muitas áreas? Não somente com áreas específicas e ministérios ordenados dentro da igreja, mas em tudo aquilo que eu posso ser utilizado
por Deus para ser o instrumento das suas mãos? Você já parou para pensar que nessa hora tem abrigos em que estão crianças, estão adolescentes, estão jovens, estão idosos, precisando de um carinho, precisando de uma atenção? Muitas vezes nós até colaboramos com isso, internando alguém, colocando alguém lá nessas condições, como que transferindo para outro a atividade de cuidado. Não entro na polêmica, não entro na questão na dinâmica de discussão se está certo ou está errado. Imagine você nas condições se você gostaria de estar num lugar como esse. Tendo familiar, tendo pessoas e você sendo colocado num lugar desse. Antigamente não tinha isso, né? Orfanato era orfanato, era para quem não tinha pai e mãe ia para o orfanato. Esperar lá que alguém fosse adotado. Hoje não. Qualquer probleminha tira a criança da família e coloca no abrigo. Qualquer probleminha com o idoso que não dá mais para cuidar dele, que ele está dando trabalho, está cheio de clínica, paga lá uma mensalidade, eles cuidam que é uma belezinha. E eu coloco lá um ente querido que cuidou de mim, que deu todo o carinho durante a vida toda para colocar lá. Digo para vocês, eu tenho minhas restrições com relação a isso. Mas essas pessoas estão lá, porque não teve alguém que falou, não, vai ficar em casa, vai ficar cuidando, eu vou cuidar. E a igreja, como é que vê uma situação como essa? Qual é o nosso papel? Qual é a nossa atitude? Não é fácil realmente cuidar de um idoso, não é fácil cuidar de uma criança, mas será que eu estou disposto a ajudar, a colaborar para que a família que está cuidando possa ter o apoio? Se um ente querido nosso ficar internado e precisar ficar alguém no hospital com ele, será que nós temos coragem de falar, viu? Pode colocar meu nome numa lista lá, uma noite eu poso com ele lá. Eu revezo, eu vou lá cuidar. Será que nós temos essa capacidade? A família é cheia, a família é grande, eles que colocam lá pessoas, né? Ministérios para serem realizados. Quer ver outro ministério? Hospitais. Pessoas que estão internadas, precisando de uma visita, precisando de uma orientação, um folheto. Nós falamos na quinta-feira sobre isso, né? Sobre distribuição de folhetos. O Alberto estava falando de uma pessoa que para no pedágio e dá o folheto. Falou do supermercado, a caixa do supermercado, que quando ele estava sem o folheto que ele costuma dar, a moça do supermercado veio e deu um folheto para ele, né? Muitas vezes dentro do nosso serviço nós temos atendimento ao público, nós temos atendimento a tantas pessoas e nós não temos coragem de dar um folheto para a pessoa levar uma mensagem diferente para a sua casa. Ministérios que Deus pode estar usando. E aí a gente está parado, esperando que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo a Deus, eu estou sendo abençoado. Não vejo a hora das bênçãos começar a derramar na minha vida, porque eu amo a Deus. Lembra do jovem rico que procurou Jesus e falou o que ele precisava fazer para ele dar a vida eterna? Jesus falou para ele, viu, vai, vende tudo que você tem, porque eu sei que você é religioso, eu sei que você tem feito boas práticas, dá tudo aos pobres e vem e me segue. Aquele jovem voltou triste para sua casa, porque tinha muita coisa que estava separando a sua prática da sua teoria. Muitas vezes nós somos muito teóricos na religião, mas nada prático. Não fazemos nada, não damos nem um bom dia, nem uma palavra de esperança para alguém com respeito às suas necessidades. Outras coisas, um amigo, um vizinho, pode ser um campo missionário nosso na cidade, de falarmos do amor de Deus, repartirmos o amor cristão. Muitas vezes a gente traz para a igreja o alimento, tudo bem que isso aqui é uma prática para demonstrar nossa gratidão a Deus pelo sustento, por abastecer nosso celeiro, nossa despensa. A gente abre o armário, tem comida, tem o que fazer para a comida, e muitas vezes as pessoas não têm. Mas será que eu estou preocupado em ver um vizinho que está passando por necessidade, está passando por um momento de apuro, e eu vou lá e reparto com ele, faço alguma coisa para amenizar esse sofrimento? Ministério que podemos fazer. E assim vai. Colegas de trabalho. O Luiz mesmo estava falando quinta-feira, né, que ele recebia de um colega lá na ZF uns livretinhos sobre religião, sobre ensinamentos, sobre doutrinas, que influenciou a vida dele.
São coisas que podem influenciar uma vida. E nós, muitas vezes, somos fruto disso, mas não repartimos, não fazemos o mesmo. Não multiplicamos. A gente a gente segura aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Será que traz para nós algum significado a palavra de Jesus quando diz que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos? Talvez a fila para pedir a bênção de Deus esteja sendo tão grande que a fila daqueles que vão levar as bênçãos para outros não seja tão grande. Porque nós ficamos muito tempo parados esperando sua bênção. Muitas vezes nem precisamos. Não é assim que o texto fala, que Deus nos dá muito mais além até do que nós precisamos. Se nós olharmos para trás, quanto Deus tem feito na nossa vida. A gente podia viver com muito menos do que Ele tem dado. E a gente quer mais. A gente quer mais. E a gente esquece de ter como ministério levar aquilo que as pessoas estão precisando. Mas uma palavra de estímulo para você. Se de repente isso te afeta ao ponto de te levar a querer realmente fazer alguma coisa, se você tem sido incomodado de alguma maneira a mudar sua postura, mudar sua atitude, gostaria que você se preparasse, porque tem algumas coisas que vão acontecer na sua vida, que vão acontecer no seu dia a dia. Não é tão simples assim como todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo a Deus, as coisas vão favorecer a minha vida. Não é bem assim. O texto tem todo um contexto, como eu falei para os irmãos e li com os irmãos. Primeira coisa que nós devemos fazer, oração. Nós devemos orar pedindo a Deus para nos usar em algum lugar e perguntar onde Ele quer e como Ele quer que nós trabalhemos para Ele. E pode ter certeza que a resposta virá. Eu e a Nani estamos tendo uma experiência assim fantástica com a Ana Vitória. Hoje ela dormiu na hora de vir para a igreja, então não deu para ela vir. Mas está sendo assim um momento especial. E a nossa oração tem sido no sentido de que Deus nos prepare para o momento em que tiver que separar dela. Ela ainda não foi destituída do pátrio poder. A juíza ainda não tirou da mãe. Nós estamos tendo uma autorização especial para ficar com ela os finais de semana. Mas vai chegar um momento em que a juíza vai dar guarda para alguém e nós vamos ter que entregar. Enquanto isso, a gente quer fazer um amor. E uma das coisas que a Nani ouviu essa semana da coordenadora lá do abrigo foi isso. Eliane, mas você vai sofrer muito. Você vai se apegar a essa menina, você vai sofrer muito na hora que ela for para o lar para adoção. A Nani falou, mas eu prefiro que eu sofra do que ela sofrer tendo que voltar para o abrigo. O abrigo não é um lugar para ela. Eu gostaria de dar muito amor para ela enquanto ela não recebe a família definitiva. É um desafio. Algum tempo atrás eu não aconselharia a Nani fazer isso, né? A Nani tem uma série de dificuldades, tem algum problema de saúde, teve depressão, mas a alegria que ela está sentindo em poder cuidar dessa criança. Ela tem orado com essa menina, ela tem cantado, ensinado coisas para essa menina, tem feito coisas que assim, hoje ela falou, se eu tivesse tido a paciência de ter feito isso com os meus filhos, estou fazendo com a Ana Vitória coisas que eu não fiz para a Karen e para o Felipe. Talvez seja um ministério, um dom, mas algo que a gente tenha que sentir, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? A gente nunca esperaria, ao longo dos meus 55, 51 dela de idade, a gente nunca esperava passar por um momento como esse. Mas Deus preparou esse momento. E não foi por acaso que essa menina veio parar na nossa vida. A Karen foi trabalhar de uma forma temporária nesse lugar e a partir daí desenvolveu todo esse vínculo. O que Deus quer fazer com a gente? Você já orou pedindo para que o Senhor te mostre onde Ele quer que você seja usada? Na igreja é fácil, é até gostoso, dá até algumas brigas, ciúminhos. Quero cantar na equipe do louvor, quero ser professor de escola dominical, quero ser diaconisa, quero ser presbítero. A gente até disputa alguns cargos, é gostoso, é fácil trabalhar na igreja. Mas e desenvolver ministérios fora desses ordenados, desses de eleição? Será que eu estou disposto? Será que Deus tem colocado para mim alguma coisa para fazer? O que Deus tem para falar com a gente? Qual é a nossa tarefa? Onde Ele quer que a gente seja usado? Todos nós temos a famosa impaciência, no fundo, de esperarmos aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida.
Qual ministério? Ser cristão de igreja é fácil. Pego minha Bíblia, venho para a igreja, muitas vezes nem Bíblia preciso trazer, porque as leituras são feitas tudo direcionadas, o inário lá está projetado, não precisa nem trazer nem a Bíblia. Vem para a igreja, pronto, cristão. E já posso considerar dentro do que o apóstolo Paulo citou. Todas as coisas vão ser favoráveis para a minha vida. Eu estou indo para a igreja, estou fazendo a minha parte. Mas Deus quer muito mais de nós. Que é a prática dessa religião. Tornarmos prático aquilo que estamos aprendendo. Vamos ser bênção na vida das pessoas à medida em que nós nos colocarmos nas mãos de Deus. Mas precisamos orar. Orar e pedir que o Senhor nos mostre, na nossa caminhada espiritual, possamos ser mais confiantes na nossa fé, esperançosos e até mais forte fisicamente. Tem situações que a gente não vai aguentar. A menina veio agora na casa num momento em que a Nani está com problema na coluna, está fazendo os exames, está dando um problema de dor, e a menina lá, né, para ela dar banho, para trocar. Mas ela está até passando esse momento das dores com uma certa facilidade. Está sem tomar remédio ainda, né, não consegue as consultas. Garanto que se ela não estivesse esperando pelos resultados do exame, pelo remédio, estaria lamentando, reclamando. Não aguento, Edson, está difícil, não sei o quê. Você olha para a Nani está sorrindo todo o tempo. Chega na quinta-feira, fica ansiosa para buscar nenê. Não sei como vai ser mesmo para devolver, mas a gente supera coisas. Deus nos dá suporte, dá reforço, até fisicamente. Muitas vezes nós estamos achando que já estamos velhos, não temos mais condição de servir, não temos mais condição de trabalhar. Ou então que eu sou muito jovem, isso aí é para a pessoa mais experiente, daqui a pouco eu começo. O que Deus quer fazer da sua vida? Como Ele quer te usar? Ore, com certeza a resposta virá. Deus responde ou não responde. A gente confia ou não que Ele responde às nossas orações? Ou a gente faz pergunta e fala, Senhor, nem me responda, né? Porque eu pedi para o Senhor me falar o que o Senhor vai onde o Senhor quer me usar, mas não responda ainda, Senhor. Dá um tempinho para descansar, dá um tempinho para ter um pouquinho de preparo, né? Precisa tomar cuidado. Eu já contei essa ilustração aqui, acho que foi de uma lição de escola dominical muito antiga da nossa igreja, de um pastor que fez uma campanha na igreja, levantando as pessoas, preparando as pessoas para falar do Evangelho, vamos evangelizar esse bairro, vamos fazer isso, fazer aquilo. E aí, reuniu um domingo, falou, hoje nós vamos para a prática, hoje nós vamos fazer a prática. Surpresa dele, 2 líderes da igreja, um homem e uma mulher, ficaram sentados lá no banco, quando os outros tinham saído já para fazer o trabalho de campo. E ele perguntou para aquele presbítero, de uma certa idade já, irmão, o senhor não foi? Está com algum problema? O que está acontecendo? Ah, pastor, eu não tenho muito jeito para evangelizar, não tenho muito jeito para falar. Eu falei, irmão, o seu irmão tem mais de 40 anos de membresia da igreja, de profissão de fé. O que o irmão fez nesses 40 anos que aprendeu e não tem nada para colocar em prática nesses 40 anos de banco da igreja? Onde está tudo aquilo que foi colocado para você através dos sermões, dos estudos? Qualquer faculdade, eu tenho faculdade aí até pela internet, né? Que em 2 anos, em 1 ano e meio de curso, você está lá apto para fazer tal coisa. E muitas vezes a gente com 40 anos de escola dominical, 40 anos de igreja, a gente não se sente capaz para fazer um evangelho. E a gente, com o tempo de igreja, a gente não se sente capacitado. Pergunta para a irmãzinha, por que a irmã não foi? Ah, pastor, eu não tenho jeito para contar, falar das coisas para as pessoas. O pastor ficou triste porque ele viu aquela irmãzinha contando o capítulo da novela anterior, do dia anterior, para uma irmã que perdeu, e ela contou nos mínimos detalhes o que o personagem tinha feito, o que tinha falado, de que forma tinha falado. Às vezes nós temos facilidade para contar uma piada, contar um resumo de uma novela, nos alegramos, nos divertimos fazendo isso, e não temos condições de falar de uma história bíblica para uma criança, para um grupo de crianças, para um grupo de jovens, de adolescentes. O que será que Deus quer fazer com a gente? Onde Ele quer nos usar? Segundo
passo importante, primeiro é orar, pedindo que Deus fortaleça e dê estrutura. O segundo ponto é esperar pelos obstáculos. Ô pastor, mas vai ter obstáculo? Vai. E precisamos aprender a aceitar e perceber que os obstáculos vão aparecer. Por isso que não é simplesmente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós teremos dificuldades para fazer esse trabalho. E eles vão aparecer mesmo. Obstáculos que muitas vezes são grandes. Às vezes nós podemos até tropeçar, vamos até cair nesses obstáculos. Eu fico imaginando a jornada, eu que sou professor de educação física, com aquela corrida com obstáculos. Já viram aquela corrida com barreiras que as pessoas correm saltando, né? Muitas vezes na ansiedade de chegar na frente, as pessoas, tem alguns que passam por cima dos obstáculos sem derrubar nenhum. Outro vai derrubando todos, né? E alguns chegam até a cair mesmo. Eu penso que é dessa forma. Muitas vezes a gente quer passar tão rápido pelos obstáculos, a gente não quer sofrer com os obstáculos, e a gente se precipita e pode errar a passada. Então os obstáculos, eles estão para dificultar mesmo a caminhada. Faz parte. Nós precisamos aceitar que eles estejam aí. Muitas vezes nós vamos cansar, ficar cansados. Não quero mais fazer isso. Eu fiz vários acampamentos de jovens e adolescentes, organizei, participei de muitos quando jovem, depois como seminarista, como pastor, organizei vários acampamentos, fiz acampamento de 400 adolescentes, dá até arrepio de pensar, eu passei 3 dias de ficar dia e noite, porque a molecada não queria dormir, sempre podia sair, deitar e deixar eles lá, né? Então eu ficava com eles lá fazendo atividades, uma vez na Fazenda Ipanema, ali numa chácara perto, chegamos a virar 24 horas com eles, porque eles tinham uma energia, né? A gente terminava aquele acampamento e falei, nunca mais vou fazer acampamento, não me fale mais em acampamento. Passava um mês e a gente já estava planejando o próximo. A gente cansa, as dificuldades, os obstáculos aparecem, mas faz parte, eu não posso desistir. Tem muita gente para ser salva, tem muita gente para ser alcançado. E essa visão que nós falamos quinta-feira, eu tenho que ter. A visão ampliada. Onde nós queremos chegar, onde nós podemos chegar. Não é simplesmente cansar, desisto. Não vou, aqui não dá mais. Não. De repente estamos tão pertinho de alcançar o objetivo e estamos desistindo no meio do caminho, né? Mas, depois de passar esse momento, a recompensa é maior do que palavras podem expressar. Quando você vê pessoas sendo salvas, pessoas se aproximando de Jesus, e você fala assim, eu quase desisti. E você vê a bênção, a alegria de poder colher os frutos. Portanto, precisamos aceitar que os obstáculos vão aparecer e perceber esses obstáculos. E não ver como, o diabo, viu? É obstáculo. Muitas vezes é o inimigo mesmo que coloca, e outras vezes são obstáculos que nós mesmos vamos colocando, né? Nós mesmos vamos armando esses obstáculos na nossa caminhada. E o terceiro e último ponto, nós precisamos pedir oração, orar pedindo para que Deus nos fortaleça, entender que os obstáculos virão. E o terceiro é nos aproximarmos de Cristo. Nós precisamos desenvolver um relacionamento pessoal com Cristo, isso é fundamental para a nossa caminhada. Para que eu possa desenvolver esse amor para com Deus, para que as coisas cooperem para o bem da minha vida, preciso desenvolver esse amor. Não é simplesmente amar de boca, amar de palavras, mas amar efetivamente a Deus. As coisas de Deus são importantes na minha vida? Eu amo a Deus realmente? Ou estou apenas interessado naquilo que Ele pode fazer por mim? O amor de Deus tem que ser completo, tem que ser incondicional. Deus não nos ama com alguma condição. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele não fala, viu, vem só aqueles que eu quero. Não, vem só aqueles que estão fazendo alguma coisinha. Não, vem todos. Ele não desiste. Então nós temos que ter o amor para com Deus também dessa forma. Deus tem que ter o primeiro lugar na nossa vida, senão nós vamos nos perder na jornada.
Tem muita gente que começa caminhando com Cristo, daqui a pouco ele vai, espera um pouquinho só, senhor, fica um pouquinho que eu vou ali o senhor não pode ir. E a gente se afasta. Hoje eu não quero o senhor por perto. Hoje eu não vou perto do Senhor. Hoje eu não vou fazer isso. E a gente vai esfriando no nosso relacionamento. E isso vai nos afastando desse amor. A gente começa a amar só de boca. Amar só de falar. A gente começa a amar cantando, mas não praticando. Quinta-feira eu falei com os irmãos que muitas vezes nós fazemos algumas expressões, algumas orações através dos cânticos que entoamos, mas não é uma prática na nossa vida. Tudo a Deus eu te entrego. Quero consagrar meu coração ao Senhor. A minha vida toda quero te dedicar. Mas eu saio daqui e esqueço até mesmo o que eu cantei. Então preciso tomar muito cuidado com essa relação muito fria, formal, apenas de uma leitura, de uma palavra que saiu da minha boca, mas não é uma verdade na minha vida. Amar a Deus acima de todas as coisas. Não importam as circunstâncias, mas eu quero estar perto do Senhor. A sua palavra que eu falei que eu quero receber e que é o pão da minha vida, eu tenho que ter necessidade dessa palavra. Tem muita gente fazendo jejum de pão ou dieta de pão, porque não lê a palavra. A Bíblia, há muito tempo, deixou de ser um manual para muitos crentes. Nós falamos aí numa das quintas-feiras que antigamente a gente usava a Bíblia e até tinha um marcador, cada um andava com um marcador de texto, qualquer versículo que você achava mais legalzinho, importante, você já grifava. Tinha gente que tinha a Bíblia toda marcada, né? Hoje as pessoas nem andam com as suas Bíblias. Chega na casa, não sei onde eu larguei minha Bíblia. Acho que ficou no carro. Não, acho que eu deixei na igreja. Não sei. Alguém mexeu aqui nas minhas coisas, sumiu com a minha Bíblia. Se ela fosse tão importante, ela estava guardada. Ninguém mexe na minha Bíblia. Essa Bíblia aqui só eu que mexo, né? A gente precisa ter esse amor pela palavra mesmo. Sede da palavra, fome da palavra. Quero a palavra de Deus na minha vida, sendo realmente a minha orientação. E antes que a gente possa aplicar aquilo que nós estudamos na quinta-feira, Mateus 28, 19, 20. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E quando o Senhor disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Deus irá fazer isso. Vai remendar um coração partido, uma vida dentro de uma alma despedaçada. Deus vai curar a amargura. Deus vai curar o ódio. Deus vai curar o ressentimento. Deus vai trabalhar em nós. Para que eu possa fazer alguma coisa, Deus tem que fazer uma obra na minha vida. Deus tem que restaurar a minha vida. Deus tem que curar a minha vida. Para que eu possa levar a cura. Eu possa pedir a manifestação do Senhor na vida de uma outra pessoa. Ele quer nos dar uma vida nova, uma vida restaurada, completa, para que possamos ser luz para os outros. Muita coisa para vivenciar. Tribulações, cura, mudança. Nós precisamos manter a nossa mente que a preparação de Deus para nos usar nesse ministério pode ser mais longa do que a gente espera. Talvez a gente tenha que passar um período longo sendo preparado. Talvez Deus ainda não terminou essa obra, por isso ainda não começou essa restauração. E eu preciso me preparar para isso. E estar ciente disso. Mas, com certeza, aquilo que Deus começou na nossa vida, Ele vai concluir. Ele vai acabar essa obra. Essa obra não vai ficar interminada. Mas uma pergunta eu preciso fazer para todos nós. O quanto de fé nós estamos colocando em Deus para isso acontecer? Eu preciso acreditar que Deus pode fazer essa obra. Eu preciso acreditar que Deus pode usar a minha vida no seu reino. E eu preciso saber quanto de fé eu estou colocando nesse plano de Deus, nesse projeto de Deus. Falar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus é fácil. É até confortante.
Parece até que tudo vai dar certo. A partir de hoje não vai dar mais nada errado na minha vida. Mas não é bem assim. Eu tenho que voltar para o contexto e entender que as coisas não eram bem assim para chegar naquele ponto de falar daquela forma como o apóstolo Paulo falou. O mundo estava sofrendo, gemendo como uma mulher em trabalho de parto. É doído. O que o povo está sentindo aí fora é doído, é doloroso. O que nós sentimos também é doído, é doloroso. Na nossa família, na nossa vida. Mas Deus quer fazer uma obra. Na minha vida, na minha família, na família dos irmãos, na família desse povo que está sofrendo. E eu tenho que ser instrumento de Deus para isso. A igreja tem que estar fazendo esse propósito de ser usado na mão de Deus. Nosso Deus, Ele é maravilhoso. Ele tem grandes planos para aquele que bater a porta, aquele que procurar, para aquele que pedir, para que Ele faça realmente uma grande obra. Precisamos entender e perceber o que o Senhor quer fazer na nossa vida. Hebreus 12:15, eu vou terminar lendo esse versículo, 12:5, vou terminar lendo esse texto para os irmãos. Deixem, pois, que Deus vos discipline. Isso só prova que Ele vos trata como filhos. A correção de Deus é para o nosso bem. No momento em que somos corrigidos, custa-nos muito, mas depois é que se veem os resultados. Nos que foram disciplinados, uma vida justa e de paz. Portanto, tornem a levantar as mãos caídas de cansaço e firmem bem os joelhos já enfraquecidos. Peguei as mãos pedindo realmente, eu preciso receber a palavra do Senhor na minha vida. Em algum momento a gente recebe uma palavra como essa, fala, que exortação, que lambada. Eu vim para a igreja esperando uma palavra de fortalecimento, de alegria, de vitória, uma promessa para Deus, para a minha vida, e Deus vem uma palavra de exortação, para que venham as bênçãos, nós temos que passar por algumas lutas, algumas dificuldades e algumas provações, e precisamos ser exortados também. E Deus tem falado aos nossos corações nesses dias a respeito disso. Para uma caminhada feliz, para uma caminhada abençoada, é preciso passar pelas lutas e pelas dificuldades. Mas nós vamos vencer, porque somos o povo de Deus, os filhos de Deus, e Ele não nos chamou por acaso. Ele tem um plano, um projeto para a nossa vida. Que Deus nos